Glória a Deus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm deixado comentário, que têm interagido aqui com a gente no canal. Eu louvo a Deus por estar nos ajudando aqui a alcançar mais almas, a alcançar mais vidas e assim estar compartilhando a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o texto bíblico a qual Deus tem uma palavra de suma importância para os nossos corações se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, no seu versículo 12. Olha o que diz o texto: aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, que não caia. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. Louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, e versículo 12. Quem está de pé, cuide-se, para que não venha cair, porque caindo se torna-se difícil se levantar. Percebe-se que cair no erro é muito fácil. Percebe-se que para poder atentar para as coisas erradas é muito fácil. Percebe-se que uma criança, quando ela nasce e ela passa a pegar uma certa idade, você não precisa ensinar ela a fazer coisas erradas, mas elas começam a fazer coisas erradas que não deve sem você ensinar, porque, como diz o salmista Davi, nós nascemos em pecado e estamos inclinados ao pecado, ao erro. E veja bem que aquilo que é certo, você precisa ensinar, disciplinar, corrigir e doutrinar a criança. E ainda se torna difícil. Pois é, isso é a nossa humanidade. Está ao declínio do erro, do pecado. Por isso que para poder a pessoa fazer aquilo que não presta, o errado, é fácil, é facilidade. Mas dizer não o errado, dizer não para o pecado, é difícil. Por quê, pastor? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ser edificado. Porque é difícil dizer não para o pecado? Porque é difícil dizer não para as coisas erradas? Porque sempre, quando a gente fala não, sempre gera uma consequência, uma retaliação, e gera um confronto, um desconforto em alguém, em qualquer ambiente que você faz parte. Quando está todo mundo fazendo errado, que você diz não, e já é um desconforto nas pessoas, porque ela esperava algo, e quando você fala não, ela fala impossível, porque todo mundo queria isso, todo mundo aceita. Por que você diz não? Porque é errado para o pecado, para a corrupção. Então isso vai contrariar muitas pessoas. Os princípios bíblicos nos faz a andar em retidão, a andar na presença de Deus com temor e tremor. Observa que ele vai dizer que nenhuma tentação que vem senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará ser tentado acima do que não podeis suportar. Toda tentação, toda provação, tudo que vem em nossas vidas, nós conseguimos suportar, porque Deus não nos tenta ou não nos prova acima do que nós não podemos suportar. Para toda provação, para toda tentação, Deus também dá um meio de escape. Então observe que sempre haverá um escape, por mais que muitas das vezes a tentação quando vem, a provação quando vem,
você acha que não vai ver escape, que não vai ver uma saída, sempre, se você olhar com os olhos da fé, olhar para o Senhor, você vai ver um escape, você vai ver uma saída. Observe-se que a primeira lição que eu trouxe, que eu vou trazer para os irmãos aqui, de uma pessoa que diz não e vê consequência. Quem? Eu peguei por base o livro de Esté, a rainha Vasta, esposa do rei Assuero. Veja bem que quando ele estava reunidos com seus amigos de todas as regiões, bebendo, festejando, então quando estavam todos bêbados ali, já embriagados, o rei Assuero mandou chamar Vasta, é isso mesmo, para poder apresentar ela diante dos seus convidados. Ou seja, ele quis exibir ela como um troféu, porque Vasta é uma mulher formosa e bonita aparência. E ele quis mostrar ela, ou seja, está aqui minha esposa, ó, como ela é bonita. Então Vasta vai dizer ao recado, não vou. Ela vai dizer não. Pela segunda vez o rei Assuero manda chamar ela. E ela vai dizer, não vou. Ou seja, o não de Vasta fez ela perder a coroa. Porque ela disse, não, eu não vou me sensualizar diante de um bocado de homens. Eu não vou expor a minha beleza, o meu corpo, que é só para o meu marido, para que outros venham ver. Eu não vou expor aquilo que é particular para o meu esposo, para os amigos dele poder ver. Eu não sou troféu. Eu perdo a coroa, mas não perdo o meu caráter. Eu perdo a coroa, mas eu não vou sensualizar e não vou expor o meu corpo para aqueles homens que lá estão todos embriagados. Através do não de Vasta, a rainha Esté substituiu ela. É um texto muito grande e eu não vou aprofundar nisso. E através da rainha Esté assumir, foi que Deus deu salvação e livramento para o povo judeu. Às vezes o não que você fala não aqui hoje pode até gerar consequências para você. Você diz não à sensualidade, não ao pecado. Talvez outro pode ser colocado em seu lugar com um posicionamento diferente, e aquele que ouviu um não vai ter um aprendizado, vai agir diferente com a outra pessoa. Porque o rei Assuero, ele mandou chamar Vasta para poder exibir ela como troféu os seus convidados. Ela disse não, perdeu a coroa, foi expulsa, mas porque uma mulher, uma esposa, não poderia rejeitar o convite do rei quando mandar chamar. Mas ela, mesmo assim, mesmo sendo arriscada a perder a vida, ela não foi. Muitos condenam Vasta, muitos condenam ela, crucifica Vasta, mas só que observe isso aqui. Homens bêbados, o marido manda chamar ela para poder apresentar, para dizer, já viu aqueles homens que, ó, minha esposa, como é linda, como é bela, ficar apresentando, expondo para colega, para amigos? Não, ela diz não, porque ela não quis expor o seu corpo e nem sensualizar em ser vista pelos seus amigos bêbados. Eles estavam todos embriagados. Quando o rei Assuero casa com a Esté, que é uma longa história, você não vai ver mais um cenário bíblico, o rei Assuero com os amigos dele e mandando chamar Esté, que era muito formosa por vez, e apresentar ela diante dos seus convidados. Ou seja, o erro que ele cometeu com Vasta, ele não vai cometer com a rainha Esté. Então tem erros na vida da gente que a gente não pode repetir duas vezes, porque senão se torna burrice. É difícil dizer não para o pecado, é difícil. E quando o pecado vem, ele é tentador para poder te encher os teus olhos. Outro personagem bíblico
que vai dizer não é Daniel. Quando Daniel é levado cativo para a Babilônia, saindo da sua terra natal de Jerusalém e chegando até a Babilônia, chegando lá, o rei manda separar jovens dotados, inteligentes, para quê? Fazer uma lavagem na mente deles e implantar a doutrina da Babilônia na mente deles, tirar a origem, tirar a essência de Jerusalém, tirar a doutrina de Jerusalém, tirar os princípios de Jerusalém e implantar dentro dele os princípios babilônicos, implantar dentro dele a doutrina babilônica. Veja bem que Daniel, dentre alguns jovens que foi escolhido, ele vai dizer não aos manjares da Babilônia. Ele vai dizer não. Veja bem que Daniel poderia dizer bem assim: eu estou longe de Jerusalém, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe quem eu sou, então eu posso participar do banquete do rei, eu posso tomar bebida forte, vinho, eu posso beber, ninguém vai saber mesmo, estou longe de Jerusalém. Só que embora Daniel estava na Babilônia, estava longe da sua terra natal, mas os princípios que ele recebeu em Jerusalém estava pautado dentro do seu coração, estava enraizado no seu coração. Então ele leva consigo, ele não deixa a Babilônia influenciar ele, mas ele vai influenciar a Babilônia, ele vai alcançar o favor do rei, porque não vai beber vinho e não vai comer as comidas da Babilônia. E quando os eunucos vão olhar para quem vê como é que eles estão de saúde, Daniel, que depois os seus colegas chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava bem mais saudável do que todos os outros. Estava com mais saúde, mais forte. Então observa que quando Daniel não se deixa se levar pelos manjares da Babilônia, ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Ele sofreu? Sim. Foi jogado nas covas dos leões? Foi. Foi caluniado, mas Deus sempre honrava Daniel. Porque talvez se ele dissesse sim para o vinho, sim para os manjares da Babilônia, talvez ninguém de Jerusalém poderia estar vendo eles lá. Mas Deus estava vendo. E o temor deles não estava em pessoas, o temor deles estava em Deus. Por isso que eles não vão quebrar os seus princípios, e por isso que eles vão ser honrados, vão se destacar. Você vai ver constantemente na vida de Daniel, na vida desses três jovens também, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles vão ser honrados mediante a tanta coisa que eles passam ali. Sempre a gente vê a mão de Deus na vida deles. Observa outra coisa. José também disse não. José disse não para a mulher de Potifar. José, ele foi levado para o Egito como escravo, e tudo quanto ele botava as mãos prosperava. Potifar então colocou ele dentro da sua casa como mordomo. Então a esposa de Potifar olhou para José e desejou ele. Mas o princípio que José recebeu dos seus pais na sua terra natal foi: não adulterarás, não cobiçarás e não deitarás com a mulher do teu próximo. Então José tinha um princípio. Ele estava, embora longe de Canaã, estava longe da casa de seu pai Jacó, mas observe isso aqui: ele carregava consigo o temor e o princípio dos ensinamentos que ele recebeu. Você sabe por que hoje o evangelho perverteu e por que muitos não vivem mais o evangelho genuíno? É porque os princípios que nós recebemos dos nossos pais na fé, mediante a palavra, muitas lideranças, muitas iluminações, quebrou esses princípios. Princípios simples, fáceis de ser entendidos, mas foram quebrados. No nada a ver entrou dentro das igrejas. Já viu até um hino que fizeram, tem nada a ver,
eita coisinha que faz crente se dar mal, tem nada a ver, mas vai levar muitos para o inferno. Tem até um hino com essa letra. Hoje o nada a ver, nada mais tem a ver. O pecado se tornou uma coisa normal. José, para poder alcançar a promessa de Deus, é debaixo de sofrimento, é debaixo de renúncia. Hoje, as pessoas debaixo de uma corrupção estão alcançando posições, tronos, e está dizendo que é Deus, e na verdade não é Deus. Que para alcançar as promessas de Deus, irmão, não é do dia para a noite. Hoje, eu tenho 17 anos de cristão. Eu vejo na vida de José, quando ele saiu da casa do seu pai com seus 17 anos, com 30 e poucos anos, é que vai assumir o governo, é que Deus vai honrar ele. Passaram-se anos, eu acho que mais ou menos 13 anos se passou, para ele poder vir a honra de Deus sobre a vida dele. E dentre outros, que foi muito mais tempo, o processo, Deus trabalhando na vida da pessoa. Então veja bem que José tinha um caráter formado e foi testado em todas as áreas da sua vida. Quando Potifar confiou a ele toda a sua casa, todos os seus bens, confiou toda a sua fortuna, o seu dinheiro nas mãos de José para poder administrar. Quando a sua mulher, a mulher de Potifar, dá de cima de José, ele recusa e diz: não vou trair a confiança do meu Senhor e também não vou trair a Deus. Quando ele vai fugir, a mulher grita e rasga a sua capa e fala que ele tentou assendear ela, tentou abusar dela. E o pior, que essa aqui é uma das acusações mais terríveis que tem. Eu já falei isso antes, que é aquela que mostra provas. É aquela que fala aqui, ó, ele fez isso mesmo. Hoje é fácil clonar um WhatsApp. Hoje é fácil pegar uma foto do meu perfil, baixar um outro WhatsApp, botar a foto do meu perfil lá, mandar para o outro WhatsApp e a mesma pessoa responder, que nem aconteceu recentemente com um pastor aqui. Uma mulher pegou, baixou um WhatsApp, botou a foto dele no perfil e ela baixou outro WhatsApp em outro celular e ela mandava mensagem com o perfil da foto dele para ela mesma e ela mesma respondia como se fosse respondendo para ele. E tipo assim, ele dando de cima dela nas conversas e ela tentando esquivar e ele dando de cima. E quando foi descobrir, ela fez essa malandragem. É por isso que tudo que vocês veem a princípio, vocês não podem acreditar. Se hoje ou amanhã sair algum boato do pastor Luciano, vocês precisam se certificar se aquilo é verdade. Porque o ser humano, ele é terrível. Irmãos, desculpa a expressão, mas é terrível. Você pode fazer 1000 coisas boas, você pode abraçar, você pode fazer o que for, perder noite de sono, aconselhando, abraçando, chorando junto com a pessoa. O dia que a pessoa viu alguma coisa que alguém vazou seu, a pessoa, em vez de perguntar, em vez de saber o que de fato aconteceu, a pessoa já vai crucificando e condenando. E está vendo aí aquele pastor que pregava duro, que pregava Bíblia, que tinha um testemunho, você viu? Olha o que ele fez, mas não procura saber o que de fato aconteceu. Veja bem que aconteceu isso com José. A mulher de Potifar, certamente influenciada por Satanás, ela vai apresentar provas. Potifar não quer saber, mesmo sabendo que José é um homem temente a Deus e que tinha um Espírito Santo na vida dele, a qual ele mesmo vai testificar que tudo quanto José põe a mão, Deus abençoa, e Deus era com José no Egito. Mesmo ele vendo os feitos de Deus por intermédio de José, ele vai acreditar na sua mulher, porque tem provas. Então ele não vai querer ouvir a versão de José. É a palavra de José contra a da mulher. E os empregados certamente ficou do lado dela. Então tacou ele dentro de uma prisão. Mas ele foi parar dentro da prisão. Mas ele disse não ao adultério. Ele disse não à prostituição. Ele disse não aos prazeres carnais. Ele disse não. Maior é a promessa de Deus na minha vida. Ele recusou. Ele disse não.
Você percebe-se porque muitos não querem dizer não para o pecado, porque às vezes o seu não para o pecado, o seu não para a mentira, o seu não para a corrupção, o seu não para poder aceitar algo errado, vai gerar desconforto em alguém, vai gerar retaliações em cima de você, o inferno vai se levantar contra você, porque você recusou a proposta de Satanás. Então recuse a proposta do diabo, porque você já está vivendo o propósito de Deus. Não troque a proposta do diabo pelo propósito que Deus tem na sua vida. Observe o quarto personagem bíblico que diz não. Quem? Um conhecido como libertador, Moisés, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou as regalias do palácio do Egito e de tudo o conforto que o Egito oferecia para ele e preferiu sofrer com o povo de Deus. Moisés disse não. Moisés recusou todas as regalias que ele poderia ter no Egito e sofreu juntamente com o povo de Deus. Mas foi bem visto por Deus e foi galardoado por Deus. Isso é que importa. Muitos estão trocando a eternidade pelo momento de prazer no Egito. Estão trocando a eternidade por uma noitada. Estão trocando a eternidade por um momento de bebida, de droga, de vício e prostituição. Bebida, droga, vícios, tudo isso, prazeres carnais, são momentâneos. A mesma carne que te dá prazer hoje é a mesma carne que vai lançar a tua alma no inferno amanhã. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: eu esmurro a minha carne, o meu corpo, para que ele se torne o meu escravo e não eu escravo dele. Você não pode ser escravo do prazer. Você não pode ser escravo do seu corpo. O seu corpo tem que ser o seu escravo. Você tem que disciplinar o seu corpo a não fazer o que ele quer. A não fazer o que ele quer. Você tem que disciplinar o seu corpo a ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Entregue-se a sua vida nos cuidados do Senhor Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não aceite mais ser governado pelos meros prazeres que a carne está te proporcionando, te oferecendo. Não se deixe mais se entregar a esses prazeres momentâneos e passageiros. Moisés recusou o palácio, a fama, os status, recusou se tornar um faraó futuramente, ele recusou a se tornar faraó no futuro para poder viver o propósito de Deus. Embora viver o propósito de Deus nos traz grandes marcas, mas também nos traz grandes vitórias. E a maior vitória que nós vamos receber em vencer toda a carnalidade, em vencer os prazeres que o diabo põe em nossa frente, em vencer a cobiça, vencer a lascívia, vencer a sensualidade. Escute, a gente vai dizer: valeu a pena ter recusado tudo isso para poder viver o propósito de Deus. Deus sabe que você é falho, Deus sabe das suas fraquezas, mas Deus te escolheu para poder você vencer. Se você é provado e se você caiu na tentação, na provação, é porque você deixou de olhar para Deus, para os princípios da palavra, e começou a olhar para as tentações que veio sobre você. Porque nenhuma tentação o Senhor é capaz de te vencer, porque toda tentação e toda provação Deus também dá um meio de escape. Deus também dá um meio de escape. E aqui nós entendemos que muitos personagens bíblicos, eles dizem não. Sofreu algumas consequências, sim, mas recebeu o amparo de Deus. Foi rejeitado por muitos porque dizem não. Foi rejeitado por muitos, mas foi abraçado por Deus e aqueles que Deus levantou para o abraçar. Então diga não à pornografia, diga não à mentira, diga não aos vícios, diga não
à mentira, diga não à prostituição, diga não à corrupção, diga não ao pecado. Quando você fala bem assim, não quero, você está sendo uma pessoa positiva e sabe o que de fato você quer e que você tem propósito. E o seu propósito é servir ao Senhor. Quando você fala não posso, o diabo viu uma legalidade. O diabo viu uma legalidade. Porque o diabo, ele quer, só que ele não pode. Ele está querendo, só que ele diz que não pode. Então, eu não posso. A pessoa está dizendo, eu quero, mas eu não posso. Há o desejo, mas eu não posso. Aí o diabo começa a trabalhar em cima daquilo, da sua fraqueza, para poder alimentar ela. Ele vai alimentando, porque a queda, a traição, a mentira, tudo isso não vem do dia para a noite. A corrupção, tudo isso não vem do dia para a noite. O diabo vê uma fraqueza em você e ele começa a trabalhar isso porque viu uma legalidade, viu uma brecha. Mas quando você usa a expressão que a palavra de Deus diz, não, você está dizendo, eu não vou deixar me levar por coisa alguma que essa terra está me oferecendo que possa comprometer a minha salvação e a minha eternidade. Não ao pecado, não à corrupção, não às coisas erradas. Se você falar, eu não posso, você está querendo. Eu não posso, eu não posso. Não, diga não, seja positivo. Quando você fala, não aceito a propina, não aceito essa bandeja, não aceito participar de mentiras, não aceito de nada disso, não aceito. Você está dizendo, eu não quero, eu não aceito. É diferente de eu não posso. Não aceito, porque eu tenho um propósito, e o meu propósito é o céu. Quando alguém retrocede, que volta para trás, é porque tirou os olhos do céu e do propósito. Quando você está olhando para o céu, pode vir o que vier, que o seu foco é o céu, o seu foco é a eternidade. Que Deus te dê graça, que esta palavra possa ter falado fortemente ao teu coração. Te convido a compartilhar ela com seus colegas e amigos, para que venha alcançar mais almas, mais vidas, em nome de Jesus.